Boa noite, graça e paz. Mais uma noite vamos aprender sobre as mulheres da Bíblia. Boa noite, Larissa, a paz, mãe, Marcela, André. Eu não sei se tem mais alguém, isso daqui vai atualizando, a gente não consegue acompanhar, tá? Se eu deixar de cumprimentar alguém, por favor, me perdoa. Não é proposital. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos aprender sobre Esther, uma rainha judia que foi colocada num lugar de honra depois de tanta humilhação. O Senhor é fiel e Ele nos ensina, Ele nos dá testemunho de lugares altos onde nós podemos estar, lugares que nós podemos permanecer sendo amados de Deus. Amém? Vamos orar enquanto as pessoas vão entrando. Vamos entregar a nossa vida, nosso coração, nossos pensamentos ao Senhor. Amém? Paizinho querido, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de cada um, Pai. Cada um dos males, das lutas, dos desafios. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que estará conosco nessa noite. Eu apresento a minha vida diante do Senhor, Pai, te pedindo perdão pelas minhas falhas. Eu te peço, Senhor, que cada palavra não saia de mim, do meu entendimento humano, mas da Tua revelação. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração de cada um que entrar para assistir essa live, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me, Pai. Usa-me da maneira que o Senhor desejar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te peço, enche essa casa física e espiritual de sabedoria. Mas, Senhor, que essa bênção não fique somente sobre a minha vida, mas venha se estender sobre a vida de cada pessoa que está entrando agora, Pai. Abençoa essa casa, traz luz para o caminho que ela tiver que andar, traz paz para aumentar o conhecimento, para vencer os desafios, traz renovo, Senhor, para cada um que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, visita cada lar, cada casa, trabalho. Eu te peço nessa noite, Senhor, que venha sobre cada um que está assistindo essa live uma unção de sabedoria, assim como o Senhor derramou sobre a vida de Esther. Uma unção, Pai, de ousadia. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que são tantas lutas enfrentadas diariamente. Acoberta seus filhos e suas filhas, Pai, de cada um dos desafios, de cada luta, de cada dor, de cada sofrimento. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos na beleza da Tua santidade. Nós te adoramos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. E qual filho que não carece do afeto de um pai? Ah, Deus Todo-Poderoso, toca-nos nesta noite, Pai. Toca-nos com amor incondicional. Toca-nos para que nós nos sintamos realmente abraçadas, Pai, tocadas pelo Senhor, cheias da Tua graça, cheias do Teu amor, Pai. Usa-nos, Senhor, como mulheres de Deus, como servas fiéis, como canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos, Pai, ensina-nos, Pai, a não reter nada, mas dividirmos com aqueles que precisam. Deus Todo-Poderoso, eu entrego a vida de cada mulher e de cada homem que está comigo agora, nesse momento.
Senhor, em nome de Jesus, toma conta das suas vidas, de suas famílias, de seus bens materiais, animais, tudo aquilo que o Senhor colocou na vida deles para serem administradores. Eu apresento ao Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada vida, para cada pessoa, qual é a necessidade, o que está no coração de cada um. Toca, Pai, e faz tudo novo. Renova as forças, renova a fé, renova a esperança, renova, Pai, aquilo que está perdido, aquilo que está esquecido, aquilo que está adormecido, Pai. Renova. E levanta aqui uma mulher, um homem guerreiro, determinado, e que ele possa viver a vitória que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou ver um amém aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Carla, seja bem-vinda. Marília, seja bem-vinda, querida. Stephanie, chegou. Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, eu não vou conseguir atender a todos, responder a todos, cumprimentar a todos. Vou fazendo conforme eu consigo. Amém? Amém? Ou não amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre uma menina que teve a sua vida transformada, porque ela foi capturada, os seus pais morreram. E naquele tempo, onde os judeus viviam juntos e seguiam algumas tradições, o parente mais velho é que assumia o que restava daquela família. No caso, Esther ficou órfã e o primo dela, que também é chamado tio, porque o tio não estava presente, o primo assume o lugar. E ele criou essa menina como se fosse filha dele. Ele era um primo pai, tá? Ele fez o papel de pai na vida dela. Esse homem ensinou os princípios do Senhor, ensinou o valor do perdão, ensinou essa menina a exercitar a fé. Mas eu quero que você entenda que o nome dessa menina não foi sempre Esther. Ela se chamava Radassa, que no sentido ali da palavra significa murta, uma planta. É uma planta que pode crescer até 7 metros e ela é usada como cerca viva. Ou seja, ela é uma muralha de proteção. O nome dessa menina era Radassa. E foi criada ali e acabaram indo para o exílio na Pérsia. Eles estavam sob o domínio, do rei Assuero. Nós vemos que esse rei, vou começar contando a história do rei agora. Primeiro, pensa nessa menina que se chamava Radassa, que era prima, criada como filha de Mardoqueu. Aquele rei, ele queria levantar ali, ele ia tentar dominar mais terras, e ele tentou então trazer todo o povo para que eles conhecessem os aposentos reais, como que era o reino, o que ele tinha para oferecer, qual eram os domínios que ele tinha. E ele fez uma festa, um grande banquete, uma grande festa, e essa festa durou em torno de 180 dias. Quando ele percebeu que ele estava indo tudo bem, mas ainda não tinha chegado no que ele queria, ele pensou: vou chamar a minha esposa, a rainha Vasti. E ele chama a rainha. Ela está num outro salão junto com as mulheres que estavam acompanhando os homens. Ficou ele acompanhando os homens e ela as mulheres. Mas ele queria mostrar a esposa, ele queria mostrar a rainha, porque ela era uma mulher muito bonita. Só que quando ele chega o recado para a rainha Vasti, ela diz o quê? Não, eu não vou.
eu não vou lá. Há uma explicação de que aqueles homens poderiam estar embriagados devido a tanto tempo que eles estavam ali, naquele banquete, e poderia ser por isso, poderia ser porque ela estava de mau humor mesmo, mas enfim, ela não quis. Então vem ali um dos que aconselham o rei e fala para o rei assim: rei, a atitude dela comprometeu o seu reinado e o nosso posicionamento como homens. Porque todas as mulheres vão ficar sabendo o que a Vasti fez, a rainha Vasti fez, e vai querer agir igual. E o Senhor perderá o seu crédito e nós como homens também. Ou seja, essa rainha quis levantar o movimento feminista ali. Ela quis revolucionar o tempo dela. E o rei então pergunta: mas o que eu poderia fazer? Esquece, tira a coroa dela. Ou seja, corta a crista antes que ela queira cantar demais. E o rei Assuero então tira ela do trono, tira ela, a coroa dela, e pede que ela se retire. Aquele rei então, passado a festa, passado o tempo, começou a sentir falta de uma esposa, falta de ter uma rainha ao lado dele. Apesar de ele ter muitas mulheres, mas ele queria uma rainha, alguém que ele tivesse amor. Não bastava apenas a reprodução, não bastava apenas ter filhos. Ele queria amar alguém, ele amava aquela rainha. Só que ela cometeu uma falha e ele ali, naquele momento em que ele precisava tomar uma decisão, ele decidiu tirar a coroa da rainha. Aí vem os conselheiros e dizem assim: escolhe entre as mulheres que habitam na sua terra, aqui na Pérsia, as mais bonitas, as virgens, hoje vocês diriam assim, as novinhas, escolhe as mulheres mais bonitas. E no meio dessas mulheres, ele aprovou, e no meio dessas mulheres foi escolhida a filha de Mardoqueu. Quando ela estava saindo da casa dele, Mardoqueu, lógico que ficou preocupado com a sobrinha, com a prima, filha. Ele ficou preocupado e lhe deu um conselho: não diga o seu nome e nem qual é a sua descendência. Se apresente como Esther. É um nome ali da Pérsia mesmo que significava estrela. Se apresente então como Esther. E ela entrou, foi ali para o castelo, foi conduzida ao lugar onde todas as mulheres estavam. Ela passou por 1 ano de tratamento de beleza. Imagina uma menina que foi criada por um parente, teve amor, teve cuidado, mas ali ela entra num lugar estranho e ela passa por 1 ano de tratamento, aprendendo ao que comer, como se comportar como uma rainha. Tinha banhos de óleo, de mirra, tinha uma série de situações ali para ela ser preparada antes de ser levada ao rei. Isso dura um tempo de 1 ano. Passado este 1 ano, ela já estava ali nas condições de ser apresentada ao rei, e várias outras meninas já tinham sido apresentadas ao rei. Então o eunuco que cuidava delas apresenta Esther para o rei Assuero. E o rei Assuero se encantou, ele amou Esther. Ele amou Esther, foi aquele amor à primeira vista. E ela, logicamente, que mesmo que ela não quisesse ir a curto prazo ali junto com o rei, em 1 ano sendo preparada para ser rainha, em 1 ano, de vez em quando cruzando os olhares com o rei pela janela, lógico que ela acabou despertando um interesse por ele. Ela acabou entrando naquela história de amor junto. Eu quero fazer o bem para o rei. Eu não queria estar aqui, mas agora que eu estou, eu tenho que fazer o meu melhor.
E nós vemos que a Esther, então, ela recebe a coroa que era de Vasti. Esther, ela é coroada, a rainha, ao lado do rei Assuero. E eu quero falar para você, a Pérsia estava no comando de tudo. Os judeus ali eram escravos, eles estavam exilados ali. E uma judia é levantada rainha daquele reino. Deus honra Esther, porque ela obedeceu ficando calada, ela obedeceu ao tio, ela obedeceu ao eunuco que cuidava, ela se esforçou para aprender naquele um ano. Vemos uma mulher decidida a fazer o que é certo, seguir regras. E naquele reino existia um homem que era de confiança do rei Assuero. Ele se chamava Amã. Mas ele era imponente, orgulhoso, presunçoso, tudo que você pensar de uma pessoa que gosta do poder e da fama, ele era. Quando ele saía pelos muros afora do palácio, ele queria que todos os que estavam ali no exílio o adorassem, ele queria que se prostrassem, mas justamente o Mardoqueu não se prostrava. Por quê? Porque ele seguia aquilo que a palavra dizia: não se prostrará a ninguém que não seja o Deus de Israel. Então ele se negava a se prostrar. E Amã ficou furioso, muito bravo mesmo. Ele queria destruir Mardoqueu. Mas destruir Mardoqueu ficaria muito pouco para o orgulho ferido dele. Seria pouco demais, porque ele tinha um orgulho muito grande. Ele vai então, se reúne com o rei e ele começa então a conversar com o rei. Vamos beber juntos, vamos conversar, e conversa vai, conversa vem. O rei já tinha bebido um pouco, o rei aceita assinar um decreto onde dizia que todos os judeus seriam mortos no dia 28 de fevereiro do ano seguinte. E rapidinho, Amã cata esse decreto e manda entregar em todas as províncias, avisando que aquele povo, todos, seriam mortos no dia 28 de fevereiro do ano seguinte. Então teve um tempo, não foi uma coisa rápida, tinha um tempo, mas imagina que nesse tempo, o tanto de sofrimento, de dor, de incerteza, porque quando disse que ia matar Mardoqueu, ele mandou matar todos os judeus. Então ele queria exterminar uma raça. Ali, Amã, ele representa Satanás, que não queria a descendência de Abraão, que viria em Jesus, que era descendente de Davi, e por aí vai. Nós vemos aqui um homem que representa o próprio inferno, tentando impedir a descendência que viria de Deus. Nós vemos um homem realmente ruim, mau, presunçoso. Amã então entrega esse decreto. A rainha Esther está lá nos seus aposentos. Ela não ficava na presença do rei o tempo todo, ela só podia entrar na presença do rei quando ela era chamada. E ela seguia ali com as outras mulheres, com seus afazeres, cuidando das coisas reais. E ela recebe um recado. Olha, Esther, rainha, tem um homem lá embaixo, que ele se chama Mardoqueu, e ele disse que precisa falar com você. Ela vai de encontro e ele chega e conta o que está acontecendo, daquele genocídio que estava preparado sobre os judeus. Ele vem mais uma vez contando sobre aquilo. Olha, todo o nosso povo está em perigo. E ela recua, ela diz assim, mas eu não tenho como chegar no rei e falar sobre isso, porque o rei, se eu me apresentar diante dele e ele não levantar o cedro de ouro, eu posso ser morta. Mas eu não tenho o que fazer, eu não consigo pensar no que fazer assim.
E Mardoqueu, então, na sabedoria de um homem que servia a Deus, temente a Deus, fala para ela: olha, seus pais morreram, você veio para cá, você foi uma das escolhidas, você foi considerada a mulher mais bonita nesse concurso de beleza, você foi coroada a rainha. Será que tudo isso não é justamente para esse momento? Deus preparou você desde o nascimento, justamente para esse momento, para você intervir diante do rei em favor dos judeus? E ela não pensa duas vezes. Ela diz assim: então, eu vou entrar na presença do rei, mas eu vou pedir para que vocês façam jejum por 3 dias. E eu também vou fazer jejum com as minhas servas. E eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri. Mas eu vou fazer aquilo que eu penso ser certo. E assim ela fez 3 dias de jejum, todos jejuando do lado de fora, e ela ali dentro do palácio, em jejum, consagração. E no 3º dia ela coloca as vestes reais, e ela vai linda, maravilhosa, perfumada, cheirosa, e ela sabia que a qualquer momento ela poderia ser morta ali, porque ela não poderia entrar na presença do rei. É a regra. Então ela vai e ela entra no pátio interno ali, onde o rei estava em reunião nessa sala. Ela entra na outra e ela, linda, maravilhosa, ela vai e desfila pela porta, bem aonde o rei estava. E o rei, coraçãozinho, ele olha para ela e manda que ela se aproxime. Ele estende o cedro para ela porque ele amava Esther, e ele chama ela para perto dele. E sabe o que ele fala? Ele fala: o que você quer? Me pede, que se você pedir metade do meu reino, eu te entrego. E ela fala assim: não, meu rei, eu queria fazer um banquete, eu queria agradar o Senhor, eu queria poder servir o Senhor, dar o meu melhor. E eu gostaria que o Senhor convidasse o seu servo Amã para estar junto conosco. E eles foram, ela preparou no dia seguinte, preparou o banquete, tudo do melhor. E ela fez tudo que podia, tratou super bem Amã, tratou bem o marido, o rei. Ela fez o melhor que ela poderia fazer para aquele momento. E o rei mais uma vez pergunta: e o que você quer? E ela fala: amanhã a gente conversa, hoje eu só quero agradar ao Senhor. Acaba aquele jantar, Amã vai para a casa dele. E ali ele começa: não, porque agora eu estou podendo, porque a rainha está do meu lado, ninguém foi convidado, mas eu estava lá, eu posso, eu consigo, porque quem tem sede de poder se contenta com pouca coisa. O mínimo que vier já é o máximo, porque quem tem sede de poder é aquela pessoa que é extremamente insignificante e carente daquilo, das migalhas que oferecem. E assim era Amã, totalmente insignificante. Não tinha nada. A mãe então vai para casa e começa a reclamar com a esposa: eu não consigo dormir, é porque eu estou muito feliz. E aí a mulher dele fala assim: sabe o que você faz? Já que você está assim com o rei, constrói uma forca, mas uma forca bem alta, e enforca o Mardoqueu. Prepara isso, que assim você não vai ficar nessa ansiedade toda. Ele passou a noite toda ali com seus servos ali, construindo aquela forca, e no dia seguinte, bem de manhãzinha, ele vai já ali perto dos aposentos do rei. Só que naquela mesma noite, o rei não dormiu, não conseguia dormir. Eu acho que ele estava tão apaixonado pela Esther, tão assim, enamorado por ela, que ele passou aquela noite assim, com insônia mesmo. Talvez nunca ninguém tivesse oferecido um banquete para servi-lo. Ele só recebeu coisas que ele deu ordem para alguém fazer. Talvez aquela demonstração de carinho, de afeto, foi única na vida dele.
Ele sempre deu ordens, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, convida esse para estar, convida outro para estar, mas ele mesmo nunca tivesse recebido aquela demonstração de carinho que Esther preparou para ele. Como ele não dormia, ele chamou um dos que cuidavam das escrituras, que cuidavam dos escritos que ali estavam, das crônicas escritas, e pediu para que ele começasse a ler. E numa dessas leituras cai exatamente num trecho onde um homem havia escutado, ele fazia parte da chancelaria, e quando ele estava trabalhando ali, ele escutou 2 homens conspirando para matá-lo. Esses 2 homens queriam matar o rei. E esses homens, então, estavam ali combinando como que ia fazer, como que não ia fazer. E este homem escutou a conversa, contou para o rei, e a vida do rei foi poupada. E esses 2 homens foram mortos. Então, o rei pergunta: e qual é o nome desse homem? E aquele aquele servo que estava ali lendo, fazendo a leitura, fala assim: o nome desse homem é Mardoqueu. E ele diz: o que foi feito para honrar um homem que salvou minha vida? Nada, Senhor, não foi feito nada. Ele está ali conversando com aquele servo que está lendo, e ele escuta barulho ali no pátio fora, e ele fala: quem está ali? É Amã. Amã, vem cá, me dá uma ideia. O que você faria? Não se esqueça que Amã passou a noite inteira preparando a forca, e ele já estava ali para falar com o rei a respeito de enforcar Mardoqueu. Ele estava com tudo pronto, armado, preparado já. O que você faria, Amã, para honrar um homem que tem, assim, muito querido do rei? Amã dá umas dicas legais, tipo, coloca no seu cavalo, coloca um manto sobre ele, coloca coroa, dá uma honra para ele, e aí você põe alguém segurando o cavalo e vai gritando por toda a vizinhança: é assim que é tratado alguém em quem o rei se afeiçoa, em quem o rei honra, as honras do rei é assim. E ele falou assim: ai, que ideia brilhante! Não faça absolutamente nada diferente do que você falou. Pega então tudo isso, tá aqui, olha, todos os meus apetrechos, leva. E Amã, achando que era ele, né? Amã falava assim: eu vou ser honrado depois do jantar de ontem, tô aqui de boa, agora eu vou lá fazer, vamos ver o que ele vai falar agora, né? Assim que ele terminar de falar, eu vou falar que eu quero matar o Mardoqueu enforcado. E o rei então fala assim: chama Mardoqueu e faça exatamente isso com ele. Eu quero que ele seja honrado. Sabe aquela coisinha que diz assim: pam, 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 pam. Foi exatamente isso que aconteceu. Amã se sentiu exatamente assim, tipo: é pra mim? Como é que eu vou falar que eu queria enforcar o homem e agora vou honrar ele? E Amã foi e andou com Mardoqueu, aquela ira, aquela raiva. Imagina a humilhação de Amã, imagina o constrangimento. Mas tudo bem, passe, eu ainda estou nos créditos. E mais um dia Esther passa o seu dia preparando outro jantar para o rei. E mais uma vez Amã estaria nesse jantar. E ela capricha, e ela cuida, e ela faz. Eu imagino ela fazendo, preparando ali com as suas servas cada prato de comida, e ela dizendo assim: Senhor, eu consagro a Ti, Pai, esse alimento, Pai, que assim que o rei consumir esse alimento, ele seja abençoado, que o Senhor venha sobre a vida dele. Eu imagino Esther ali cuidando de tudo, mais uma vez com todo carinho e todo amor. Mesmo que ela poderia não estar cozinhando, mas ela estava coordenando tudo. Chega a noite, o rei se apresenta ao banquete e Amã também. Ele pergunta mais uma vez para Esther: Esther, o que você quer? Fala.
E ela vai, eu imagino ela com lágrima nos olhos, dizendo assim: eu quero ter o direito à vida, eu quero viver, rei. Como assim? Rei, a minha vida está findando. Todo o meu povo será morto. Mas como assim? Isso é impossível. Rei, foi o Senhor que assinou esse decreto. Eu sou judia e todo o povo judeu será morto. Como assim? Eu assinei? Eu não assinei nada. Sim, rei. Assinou. E esse decreto foi postado em todas as províncias, todos já estão sabendo. Dia 28 de fevereiro, todos nós seremos mortos. Ah, rei, eu queria tanto viver. O rei, inconformado com aquilo, sai dali, respirando, irado. Ele pergunta assim: quem fez isso? Amã, Senhor. Ele olha para Amã, aquilo, a ira vem maior ainda, porque ele entendeu que Amã tinha aproveitado de um momento, se aproveitou de um momento para pegar uma assinatura dele. Olha bem o que Amã fez. O rei então sai lá para fora no jardim, começa a respirar. Ele fala: eu preciso respirar um pouco, eu preciso pensar. Enquanto ele está ali pensando, Amã, naquele tempo, quando as pessoas iam fazer uma refeição, existiam uns assentos como se fosse para ficar meio que deitado ali. Eles iam comendo, sendo servidos e tal. Era bem reconfortante. E a mãe então se joga aonde Esther estava deitada. Ele se joga e ele começa: não, me dê uma oportunidade, dá uma chance, não permita que o rei se vingue de mim. Só que o rei entra nessa hora. A hora que o rei entra, ele passa pela porta, ele olha para Amã, ele fala: já não bastava tudo que você fez, agora você quer abusar da rainha, da minha esposa. Não tem limite? Enquanto isso, os servos que estavam por ali cobriram seu rosto. Quando se cobre o rosto, significa assim: cobrir meu rosto porque alguém será morto. Eles já tinham entendido que Amã seria morto. E um deles se levanta e fala assim: Senhor, esta noite, Amã, ele construiu uma forca e ele queria enforcar Mardoqueu. Não demorou muito, o rei: tá, então vai lá, enforca Amã. Enforca Amã, então. E Amã foi enforcado naquele mesmo lugar, cheio de pompa, num lugar público. Imagina para as pessoas que estavam vendo essa cena, simplesmente Amã, que de manhã passa enaltecendo Mardoqueu e à noite é enforcado no lugar de Mardoqueu. Termina naquele momento o reinado de Satanás ali na vida de Esther, de Mardoqueu e daquele império persa. Ali estava tendo um livramento. Mas e o decreto? O decreto é irrevogável. E ele amarrou de um jeito que não podia ser mudado. Quem que é convidado para entrar no lugar de Amã como homem de confiança do rei? Mardoqueu. O rei e Esther se juntam para pensar numa estratégia e chegam na conclusão. Dia 20, outro decreto. Dia 28 de fevereiro. Todos os judeus podem matar os seus inimigos. Se não podia montar um decreto cancelando a morte dos judeus, todos os judeus poderiam ser mortos, então deu a liberdade para que os judeus se defendessem. E no dia 28 de fevereiro, 75 mil homens que eram inimigos do povo judeu foram mortos. Nós vemos aqui um grande livramento, uma coisa assim que marcou época, marcou um tempo e marcou a Bíblia com o nome de Esther. Temos até um capítulo com o nome dela.
Esther e Mardoqueu continuaram ali reinando e o povo judeu passou a ter paz diante das dificuldades, diante das necessidades. O povo judeu passou a ter uma pausa no meio das lutas. Nós temos exemplos marcantes da rainha Esther e eu separei alguns para passar para vocês. O que nós podemos aprender com a rainha Esther? A primeira coisa, ela teve uma vida de retidão, uma vida de dificuldades, de altos e baixos, teve uma família que amava, perdeu pai e mãe, mas Deus preparou um primo que também a amava, que Deus cuidava dessa menina desde pequena, Deus preparava o caminho das coisas dela, não isentando-a do sofrimento. Esther sofria também, sofreu com a perda dos pais, sofreu por mudar de cidade, sofreu por muitas coisas, mas ali ela era honrada por Deus, ela permanecia na presença de Deus, ela adorava a Deus. E você? Quando vem as adversidades, você continua adorando a Deus? Você continua vendo Deus nos pequenos milagres? Continua vendo Deus nas pequenas coisas? Continua vendo Deus agindo na sua vida? Você consegue ver isso? A segunda coisa que eu aprendo com a rainha Esther é que quando ela foi escolhida para ser uma das virgens que talvez se aproximassem do rei, ela não chegou e já foi sendo apresentada para o rei. Ela teve um ano de preparação. E eu quero colocar para você uma coisa interessantíssima. Já percebeu o quanto que nós queremos as coisas do nosso jeito? Já percebeu o quanto que nós queremos as coisas no nosso tempo? Mas para todas as coisas existe o tempo de Deus. Ela teve um ano para se preparar, para estar equipada, para aprender a falar, para aprender a comer. Ela teve um ano para sair da experiência de uma judia, uma mulher simples, uma mulher que não tinha todo esse conhecimento, essa cultura. Ela teve um ano para se preparar para isso. Será que você, mulher, e até mesmo homem, será que quando você é apresentado, você entra na presença do Rei, do grande Rei, Jesus Cristo, você aceita que você tem um tempo para ser moldado? Você quer apagar o seu passado? Você quer dissolver no ar as coisas que você já viveu? E você acha que você vai ser totalmente feliz? Não, tem um tempo para você conquistar. E nesse tempo você vai ter que ser moldado. Você vai ter que aprender. A rainha Esther teve que aprender a se silenciar. Imagina ela como rainha, como uma mulher ali no meio das outras. Ela poderia ter contado: olha, eu sou judia, o meu povo está aqui, e contado: olha, eu perdi meus pais. Ela se calou. Infelizmente, principalmente mulher, acaba falando demais, acaba não se calando, acaba falando muito. Não se posiciona. Fecha a boca. Em nome de Jesus, fecha a sua boca. Não confie em ninguém. Mas também se cale quando você for provocada. Se cale quando se levantarem contra você. Porque aqui nós vamos ver o agir de Satanás em muitas partes. Ele usou pessoas para tentar destruir o plano de Deus. E olha, se alegre quando não forem com a sua cara, se alegrem quando não gostarem da sua família, se alegrem quando vierem os desafios, se alegrem, porque significa que o inimigo está indo contra você, e se ele está indo contra você, a sua vida é importante demais para Deus. Porque ele sempre vai atacar aqueles que são os queridinhos do papai.
Os que são queridinhos do papai é o que vai mais passar por desafios e sofrimentos. Você tem sofrido ao longo da sua vida? Você tem chorado? Você já foi humilhado? Rejeitado? Abusado? Você já foi esquecido? Talvez no meio da sua família mesmo. Todo mundo está feliz num canto e você está ali no meio, mas parece que você não se encaixa. Parece que você olha e fala assim, mas não entra, eles não me dão atenção, eles não entendem meu sofrimento. Talvez você se sinta desse jeito. E eu quero falar para você, que bom que você está passando por isso. Significa que o inimigo está tentando contra a sua alma, tentando contra o seu coração, trazendo tristeza. Luta, porque você é filhinha do papai, você é queridinha do papai. E se ele tem se levantado contra os seus sentimentos e contra a sua vida, porque você é muito especial para Deus. Deus olhou para você e fez assim, boa menina, essa é das minhas. E o inimigo, é assim que funciona. Então agradeça pelas dificuldades. Tive dias de vitória, e vitória pessoal. A terceira coisa que eu aprendo com a Esther é que ela teve dias de luta, de dor, de espera, mas a espera trouxe vitória. Aquele homem assim que olhou para ela disse, esta é a mulher da minha vida, coraçãozinho para ela. Essa é a mulher que eu escolho para passar o resto dos meus dias. Essa mulher eu coloco a coroa na sua cabeça. Ela será a minha parceira. Entenda que independente de cada luta e de cada sofrimento que você passa, você vai ter vitória. A vitória é sua. A vitória é sua. Independente de onde você for, você vai ser vitoriosa. A rainha Esther foi honrada. Ela foi exaltada. E aí? Felizes para sempre? Por trás daquela vitória ainda existia um problema que é o quarto tópico. Como resolver o problema da família? Como resolver um problema pessoal que faz parte do meu passado? Agora eu sou uma rainha. Agora eu tenho o homem da minha vida, o amor da minha vida. Eu tenho a minha família, mas eu tenho uma família que ficou lá fora. Fora dos muros do palácio. Eu tenho uma família, eu tenho uma descendência inteira que está lá fora. Então eu quero que você entenda, você vai ter sofrimentos e vai ter muita vitória na sua vida, mas nem por isso todos os dias serão dias de vitória, nem todos os dias serão dias de alegria. Haverão dias em que você vai sofrer. Haverão dias em que você vai parar para pensar e vai vir aquela dor no coração. Esther teve o seu dia de glória, a sua vitória pessoal, mas faltava ainda uma outra vitória, que ia além do pessoal. A quinta coisa que eu prestei atenção com Esther, ela tomou posição. Ela tomou posição. O problema é que a maioria das pessoas, elas ficam tristes, chateadas com o que acontece, choronas, e sabe o que acontece? Elas perdem a motivação e olha para a situação e fala assim, mas por que Deus demora tanto? Deus não está ouvindo minhas orações. Essa frase nós não deveríamos falar nunca, porque Deus ouve todas as nossas orações, só que é no tempo dele, é no tempo. Entenda, para de querer dar uma mãozinha para Deus. Para de querer dar uma mãozinha para Deus. Deus é fiel e Ele cuida dos dele. E se você tem passado por muitas lutas, significa que Ele vai cuidar melhor ainda de você. Ele vai. Eu quero que você pense assim,
Nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, onde você estava? O que você tinha há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, quem era você? E o que Deus fez de bênção na sua vida até hoje? Hoje você acordou chorando, porque alguma coisa não deu certo, deu ruim. Mas o que você fez e o que você conquistou nesses 10 anos? Porque nem todos os dias são de alegria, mas também nem todos os dias são de choro. Hoje pode ser um dia ruim. Mas o que Deus preparou na sua vida? Tem sido difícil? Que bom. Queridinha do papai, é Ele que cuida. É Ele que cuida de cada detalhe. Talvez eu esteja aqui, eu não posso te ver, mas você está me vendo. Mas o meu olhar está dirigindo para uma princesa, para uma rainha, para uma Esther, que significa estrela. Talvez eu esteja olhando para uma estrela e você seja essa estrela. Ela tomou posição, jejum primeiro, riscou a própria vida em favor do seu povo. Não contente, colocou a roupa real, linda, maravilhosa, poderosa, porque mulher tem que andar no salto. É na hora que a gente está com o maior problema, é que a gente tem que se arrumar. Eu não sei vocês, mas depois que eu me converti, que eu entendi o propósito de Deus, acho que eu sou bem mais tranquila, bem mais calma, eu confio muito em Deus. Mas quando eu tinha um problema, a primeira coisa que eu fazia era me maquiar e sorrir. Por quê? Para disfarçar? Não, porque aquilo era para mim. Era para mim. Eu vou diante do problema, no salto alto, certo? E poderosa. Você observa bem que se você estiver... Vou dar um exemplo bem simples. Se nós entrarmos num lugar, estou dentro de casa fazendo faxina de qualquer jeito, acabou o sal e eu preciso fazer o arroz. Coisa simples. E aí, eu vou no mercado correndo, mas eu vou do jeito que eu estava. Roupa suja, chinelo, descalça, cabelo, aquele pirote esticado para cima, sem maquiagem, sem nada, e eu entrar no mercado. Quem me conhece sabe, uau, esse aí tá trabalhando hoje, hein? Tá poderosa a faxina. Mas quem não me conhece, sabe o que vai achar? Eu sou qualquer uma. Vai ignorar, não vai dar valor, não vai dar atenção, não vai me tratar com o mesmo respeito. E eu não estou falando de roupa nova e nem cara. Eu estou falando de posição. Eu fui do jeito que eu estava. Pô, uma roupinha limpinha, boa aparência, às vezes até com o olhar cansado, mas uma pessoa discreta, mas adequada para estar fora da sua casa. Como você vai ser tratado? Por isso que nós precisamos pensar, olha, eu tenho que colocar todos os dias as minhas vestes reais. Eu tenho que colocar todos os dias a minha coroa de filha de Deus e sair por aí e vamos enfrentar o dia. Você não sai de casa sem colocar a sua coroa. Você é princesa do Senhor. Coloca a sua coroa todos os dias antes de sair de casa. Levantou da cama, eu sou princesa do Senhor. Eu tenho a coroa. O Senhor me escolheu. E quanto mais difícil for a sua vida, mais certeza você tenha de que você é princesa do Senhor. Amém? Ela tomou posição, colocou as vestes reais, preparou o banquete, não falou uma coisa terrível que as mulheres falam. Fala demais. Olha o tanto que essa moça foi sábia. Você quer descobrir um sábio? Você quer conhecer uma pessoa sábia? Veja o tanto que ela fala. Veja o tanto que ela fala, veja o tanto que ela... o número de palavras que ela solta. Sabe por quê? Uma pessoa sábia sabe se comunicar sem muito falar. Ela teve que controlar tudo. Imagina uma pessoa que não tem Jesus
sabendo que Naamã estava ali, sabendo que Naamã estava cara a cara, o primeiro dia do banquete, e ela olhar para Amã, falei Naamã, eu acho, né? Mas é Amã. Olhar para Amã e ela deveria... Uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que ainda não entendeu o princípio bíblico de uma mulher de Deus, iria lá e falava assim: "Ô rei, é o seguinte, sabe que eu te amo, né? Mas aquele cara ali, ó, ele merece morrer. Não, você não acredita, ele fez isso. Eu falei, já faz tempo. Acabava com o banquete. Acabava com aquele clima romântico que existia no ar. Sem contar que ela poderia ter ido simplesmente para Amã. Vem cá, Amã. Eu sei o que você fez no verão passado, tá? Espera que o seu tá guardado. Pego na saída, você faz isso. Espera um pouquinho. Ela poderia ter agido assim? Mas a mulher de Deus, ela sabe a hora certa de falar. Ela sabe a hora de calar, ela sabe a hora de falar. Não significa que ela é boba, significa que ela é sábia. A mulher de Deus entrega para Deus, não resolve nada com as próprias mãos. A vingança que vem que nós preparamos pelas pessoas, as palavras que nós lançamos, são vãs se Deus não estiver no comando. Olha que naquela mesma noite ela se calou, o Senhor foi lá, fez Amã aprontar aí, ó. Foi lá construir uma forca, a própria forca. Ela não falou nada e o Senhor permitiu que o rei perdesse o sono. Então fecha sua boca e não murmura, não queira se defender, não queira ter a razão de tudo. Isso daí não sou eu que estou falando, a Bíblia está ensinando que a mulher de Deus, ela sabe a hora certa de falar e ela sabe a hora certa de calar. E ela faz isso com naturalidade. Então, se você ainda é uma pessoa que tem dificuldade para agir com naturalidade diante dos conflitos da vida, pede para Deus mudar essa parte. É só Ele que vai fazer, porque se eu falar para você, você vai achar que eu estou tentando manipular o seu jeito de ser, controlar a sua vida, sendo que, na verdade, é Deus que vai mudar. Então, pede para Ele. Amém? Ela soube usar as palavras. Ela soube usar as palavras, é o 6º tópico. E o 7º? Ela teve a vitória, primeiro pessoal. E a segunda vitória que eu fecho, ela teve a vitória geracional. A vitória dela foi para a geração toda. Ela preparou o terreno para a vinda do Messias. A boca fechada, a luta, a tentativa de morte do seu povo, tudo aquilo ali foi quebrado porque Deus estava no controle. Ali, Deus estava no controle, porque uma mulher foi sábia. Aqui, libertou o seu povo e Mardoqueu ficou no lugar de Amã. Mardoqueu ficou no lugar de Amã. Aprendemos grandes lições com essa Esther. Essa mulher nos dá exemplo do que nós devemos ser. Princesas do Senhor. Princesas do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E um dia vai chegar a hora em que Ele vai vir buscar a noiva. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo e nós precisamos estar, sim, preparadas como princesas. Nós precisamos estar bem vestidas, e eu não falo de roupas boas, eu falo bem vestida das nossas vestes limpas. Quando Ele olhar para nós, a nossa veste tem que estar limpa de santidade, limpa de humildade, limpa de perseverança, limpa de posicionamento em Deus. Nós temos que estar como princesas, cheirosa, com um bom perfume de Cristo. Nós temos que estar como princesas, limpa, bem adornada, bem preparada.
Nós somos mulheres de Deus e Jesus está voltando. E a hora que ele voltar, ele vai pegar a sua noiva. E essa noiva tem que estar ali, ó, preparada para isso. Quais são as vestes que você tem usado? Qual é a preparação que você tem feito? Você está pronta para a hora que o grande noivo chegar? Ai, como Deus é bom! Como Deus é maravilhoso. Ele nos dá oportunidades diuturnamente de sermos pessoas melhores. Aquilo que você não consegue controlar, entrega para o Senhor. Aquilo que você não consegue entender, pergunta para o Senhor. E aquilo que você não consegue fazer, deixa Deus fazer por você. Ele é a sua justiça. E Esther nos deixa esse exemplo maravilhoso. Ela não fez nada com as mãos dela. Ela fez tudo na dependência do Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, eu sei que o Senhor tem cuidado das suas filhas, o Senhor tem amado, o Senhor tem preparado caminhos. E eu sei que o inimigo tem se levantado em muitas situações, o inimigo tem se colocado à frente, fechado até caminhos. Eu sei, Deus, que eu estou falando aqui com princesas que tiveram uma vida tão difícil até aqui, mas a vitória já é delas, Pai. A vitória é de cada princesa do Senhor, porque a vitória verdadeira está reservada a hora em que ela voltar para casa, a hora que ela puder realmente sentar-se à mesa do banquete com o seu príncipe, com o seu rei, com o seu amado Jesus Cristo. Está chegando a hora de nós, como mulheres de Deus, nos prepararmos para a nossa grande viagem, a hora que nós vamos voltar com Jesus. Mas nós temos que deixar aqui nessa terra, antes de partirmos, exemplos, testemunhos de quem nós somos, mulheres de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque não é fácil agir desse jeito. Não é fácil fechar a boca quando nós queremos desabafar. Não é fácil nos calarmos quando nós queremos brigar, Pai. Não é fácil, Senhor, nos mantermos lindas, cheirosas, quando na verdade, muitas vezes, o lixo insiste em impregnar na nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ser mulheres melhores. Ajuda-nos a ser honradas em tudo aquilo que nós fazemos. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada mulher e homens que estão me ouvindo uma unção sobre essa vida, uma unção de renovo, uma unção de poder, uma unção sobrenatural, da ousadia, da determinação e da fé que estava sobre a rainha Esther. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Não esquece que amanhã tem o nosso encontro com as mulheres, tá? As nossas aulas de artesanato, de pintura, às 14 horas pelo YouTube, na playlist Fazendo Arte. Eu espero vocês. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus.